Meus amigos, existe um conjunto de elementos, os chamados princípios da segurança. Esses princípios norteiam a ideia do que um sistema precisa ser ou precisa ter para que seja considerado, então, seguro. São 4 princípios básicos: a privacidade, a autenticidade, a integridade e a confiabilidade. Não é seguro o sistema que não atender simultaneamente aos 4 princípios. Tá? A privacidade, assim como na vida física, refere-se ao fato de você controlar, em relação à sua vida, suas informações, enfim, quem tem ou não o direito de acessá-las. Né? Então, essas frases são tiradas de questões de concurso ou itens em questões de concurso. É a garantia que as informações serão acessadas apenas por usuários credenciados ou então a garantia de se controlar quem acessa as informações e sob quais condições. Então, toda vez que alguém lê um e-mail que você enviou, mas não enviou para essa pessoa, sempre que alguém consegue acessar dados bancários que você não tornou públicos, ou qualquer outra forma de acessar informações que não era devida, então é um ataque à privacidade, que também pode ser chamado o princípio de confidencialidade, né? Ou confidenciabilidade, a variante, que, claro, né? É confidencial e privado, basicamente a mesma coisa. O princípio da autenticidade, o que é autêntico é aquilo que não é falso. Neste caso, a identidade dos executores na comunicação, transmissão de dados. Então, a autenticidade é a garantia das identidades, tanto do servidor quanto do cliente. Mas aqui, muito destaque muito importante para isto, tanto do servidor quanto do cliente. Nós, quando acessamos um site de banco, nós queremos ter certeza que o site que estamos acessando é o do banco. Nós não queremos acessar, claro, um site parecido, um site falso. Agora, o banco, a instituição financeira, também quer ter certeza que quem está acessando aquela conta corrente, por exemplo, é o correntista propriamente dito, e não o invasor se fazendo passar pelo correntista. Não adianta na comunicação a identidade ser apenas garantida de um dos lados. A não ser que nós estejamos, por exemplo, falando de um site de notícias. Pessoal, um site de notícias, eu quero acessar o site verdadeiro, porque eu não quero ler notícias falsas, porque alguém fez um clone daquele site com notícias com pequenas variações. E eu fui lendo essas notícias mentirosas e, teoricamente, acreditando nelas, porque acreditei estar acessando aquele site que eu imaginava. Então, é um problema, a autenticidade do site. Agora, um site de notícias, pessoal, ele está preocupado com quem acessa? Não. Porque o site de notícias, ele não quer que você... Se você vai a uma banca de jornal, para você comprar um exemplar do Jornal do Dia, você não tem que apresentar seu documento de identidade, com foto, etc. e tal. Neste caso, a garantia da identidade, para este exemplo, só é importante para um dos lados. Mas isso não quer dizer que este seja, então, o exemplo que eu vou amplificar. Teoricamente, a garantia das identidades deve ocorrer de ambas as partes, do servidor e do cliente. Também já foi dito isso em concurso, é a garantia de se evitar a negativa de autoria por usuários cadastrados no sistema. Chato isso, né? Mas basicamente é assim, você chegou na empresa e tentou fazer algo, digamos, errado. Algo que não devia fazer, mas tentou assim mesmo. Tentou fazer, alguém na empresa, o seu chefe, alguém da área da tecnologia, da informação e comunicação, do pessoal do TI, TIC, chamaram você e falaram, olha, não pode fazer isso, você tentou fazer, desagradável, né? Se você repetir essa ação, sanções vão ser impostas a você. E você diz, não, imagina, não tentei fazer nada disso, não executei isso que você me acusa. E eles vão lá e comprovam. Por quê? Porque você entrou com o teu login, tua senha, etc, etc e tal. Então adianta você negar? Não.
Você não consegue negar que foi o autor daquele fato, daquela circunstância. Então, a empresa consegue evitar que você negue. Agora, dos usuários cadastrados, evidentemente, pessoal. Por quê? Porque um usuário falso, tanto faz se a empresa pegou o cara ou não. Quer dizer, eu invadi a intranet da sua empresa. Usei um nome falso e comecei a executar tarefas na intranet. O sistema me pegou e disse, não, você não pode. E vai culpar quem? Né? O usuário fantasma, o usuário que não existe? Não adianta nada. Nesse caso, já houve uma quebra do princípio da privacidade, quando eu acessei uma intranet, ou seja, tive acesso a informações que eu nem mesmo deveria ter. O princípio da autenticidade, já que não se pode negar a autoria, não se pode repudiar a acusação que é feita contra você, chamado de princípio da irrepudiabilidade, ou então princípio do não repúdio. A próxima é a integridade. Cuidado, não há princípio de segurança que envolva a verdade, a veracidade dos fatos apresentados. Tá legal? Veja, eu acessei um site de notícias, o site de notícias mesmo, não é site falso não. E lá existe uma determinada notícia que foi postada. Essa notícia refere-se a uma entrevista, ou ela contém uma entrevista. Foi noticiado que a queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional fez com que os países exportadores entrem em colapso, que os países importadores estejam em festa, etc. e tal. Aí vem lá alguém da Petrobras e diz, de acordo com o fulano de tal, contatado por essa reportagem, né, presidente da Petrobras, diretor da Petrobras, gerente da Petrobras, não sei o que da Petrobras, isso não impacta a Petrobras por causa disso, disso, disso e daquilo. Gente, vamos imaginar que o que este presidente, diretor, gerente, sei lá quem, supervisor da Petrobras disse é mentira. A empresa que noticia tem responsabilidade? Não, pessoal. Ela não é capaz de saber se aquilo é verdade. Então, eu conto uma mentira para você. Conto ela tão bem contada que você acredita na mentira. Piamente, confia em mim e acredita. Chego aqui e digo, olha, daqui para frente nunca mais vai cair o pacote Office em concurso público, tá? Então pode parar de estudar esse negócio. E aí você acredita. Conversando com um colega sobre concursos públicos e sobre a matéria de informática, você diz, olha, eu vou te dar uma dica, tá? Que eu recebi. O professor com quem tenho aula disse que nunca mais o pacote Office será solicitado em prova de concurso. Então, eu já parei de estudar o Office e você pode parar também para desperdiçar o seu tempo. Você está mentindo? Teoricamente, você está passando uma notícia que não é falsa, mas você está sendo íntegro, que não é verdadeira, aliás, a notícia, mas você está sendo íntegro. Por quê? A integridade não tem nada a ver com a verdade. A integridade significa que você repassa a informação exatamente da forma que você recebeu. Então, o que é um sistema íntegro? É um sistema onde a transmissão de dados acontece de tal forma que o que chega no destinatário é exatamente o que saiu do remetente, sem que houvesse alguma alteração do conteúdo nesse trâmite. Então, garantia que as informações não sofrerão alterações durante a transmissão. Né? Ou garantia que os dados enviados por um remetente cheguem da mesma forma ao destinatário. Saiu A, chega A. Saiu B, chega B. Saiu C, chega C. E é assim que tem que ser. Se o que chega ao remetente é diferente do que foi transmitido originalmente, é porque a informação foi violada, a integridade não existe mais. Também, então, o chamado de princípio da inviolabilidade. E, finalmente, o princípio da confiabilidade. Confiável não tem nada a ver com privado. Ah, vou contar isso para fulano porque ele não vai contar para ninguém. Essa confiança está vinculada à privacidade. Mas vamos imaginar uma outra circunstância de confiança, que é a que temos que aplicar aqui para o universo digital. Você, num momento de dificuldade, precisa de ajuda. Não é uma coisa que você quer contar para alguém só para desabafar e espera que ele não repasse a informação para outras pessoas. Você precisa de uma determinada ajuda.
né? Para quem você vai pedir essa determinada ajuda? Bom, claro que dependendo da ajuda que você precisa, você vai procurar uma pessoa que tenha a condição, os recursos, o conhecimento, enfim, necessários para te ajudar. Mas vamos supor que a ajuda que você precisa poderia ser provida para você por qualquer pessoa num grupo de 40 pessoas. E você vai escolher uma dessas 40 para pedir. Provavelmente, quem você vai escolher? A pessoa mais confiável. Quem é, nesse caso, a pessoa mais confiável? O que é confiável? Confiável é a pessoa que você mais acredita que vai te ajudar, que vai tomar o tempo, que vai executar os esforços, vai tomar as medidas necessárias para te ajudar naquilo que você precisa. Quando eu ligo o computador, é meio idiota, mas o que eu espero? Eu espero que dentro do seu tempo normal ele ligue e fique à minha disposição. Eu quero abrir o Word, ele abra. Eu quero acessar a internet, ele acesse. Eu quero imprimir, ele imprima. Não o computador, a impressora, é claro, mas o sistema. Então, um sistema confiável é o sistema que se comporta exatamente como se espera. Ou é a garantia, diz aí, que os serviços e informações estarão disponíveis quando necessário. Ora, você contratou um provedor de internet, mas na sua cidade só tem um. E ele não é lá muito bom, mas é o único que tem, você o contratou. Era ou isso ou nada. E você tem problemas no fornecimento do serviço de acesso à internet. Dia sim, dia não, você fica 1 ou 2 horas sem acesso à internet. Pergunto, esse sistema, esse serviço, a prestação do serviço é confiável? Eu diria que não. Né? O que eu espero de um prestador de internet? Que quando eu quero acessar a internet, a conexão está lá disponível para mim. Ah, agora, houve uma chuva desgraçada, raios, trovoadas, tempestades, ventos em velocidades imensas, um tornado praticamente, rompeu o fio, o cabo no poste, e eu fiquei sem internet até a manhã seguinte, quando a empresa veio consertar. Ela deixa de ser confiável por causa disso? Eu diria que não. Porque nesse caso as forças da natureza, afinal de contas, têm lá o seu impacto. Agora veja que em todo momento eu disse, eu diria que não, eu diria que sim. Ô professor, que isso? Está em cima do muro? Confiabilidade, veja aí, é a garantia que o sistema se comporta conforme o esperado. Não é o sistema que se comporta com perfeição, a não ser que eu espere a perfeição. Ah, eu contratei um prestador de serviço de acesso à internet e nos últimos 12 meses eu fiquei sem acesso à internet por 2 minutos numa determinada ocasião. Então, para mim, esse serviço não é confiável. Se você disser isso para mim, terei 2 opiniões a seu respeito. Primeiro, você está certo. Segundo, você é exigente demais. Mas é opinião. Porque se eu contrato um provedor de banda larga, por exemplo, acesso à internet de banda larga, e durante um período de 1 ano eu fiquei sem acesso à internet uma única vez e por um prazo de 2 minutos, eu vou dizer assim, esse cara é bom pra caramba. É a minha opinião. Assim como eu respeitaria a sua, precisaria haver o respeito no sentido inverso. As bancas não falam, a informática não fala em perfeito, fala em confiável, normal. Pequenas falhas eventualmente seriam suportadas, tá legal? Então o sistema precisa ter privacidade, só acessa quem realmente deve e tem acesso, concedido, né? Íntegro, a informação alcança o destino exatamente da mesma forma que saiu do remetente, da máquina remetente, né? É confiável, o sistema está lá quando eu preciso dele. E a autenticidade. Tanto o sistema quanto o usuário do sistema são justamente quem cada um diz ser, sem personagens falsos no meio do caminho. Isso é um sistema seguro, tá legal? Cuidado! A palavra vírus, ao longo do tempo, vem sendo mal utilizada como basicamente um sinônimo de todos os males de computadores, programas nocivos. Os programas nocivos são categorizados por este termo, malware. Malware é um programa malicioso, é um programa que faz mal, tá? Qualquer um. O vírus é um malware,
malware seria, guardadas mais uma vez as devidas proporções, a palavra doença. Tá? Vírus é um tipo de doença. A palavra doença identifica todo e qualquer mal físico, emocional, mental, sei lá, em relação ao ser humano. Então, malware é o programa malicioso que tem por objetivo, vejam vocês, que tem por objetivo causar prejuízos aos arquivos e programas de um sistema, consequentemente prejudicando os usuários. Gente, se alguém atacar meu computador e apagar tudo que eu tenho lá, eu não tiver backup, quem se ferra? Quem se ferra são seus arquivos, professor, seus arquivos morreram. Põe uma lápide no quintal ao lado do gatinho que enterrou-se na semana passada. Ai, que coisa feia, professor. Infelizmente, às vezes a gente passa por isso também. E coloca lá, aqui jaz os meus arquivos. Não. Quem se ferra realmente é o usuário, pessoal. Só que a informática tem um pequeno problema em aceitar que um vírus digital faça mal ao ser humano. Parece que você fica doente porque contaminou-se por um vírus digital. Então, a relação de contaminação e de prejuízo, a relação direta é do ataque para o sistema. E o prejuízo indireto é para o dono do sistema ou o seu usuário. Tá? Uma outra coisa muito interessante é essa expressão engenharia social. Normalmente, as expressões que contêm a palavra social estão associadas com coisas boas, com coisas positivas, né? E aqui é justamente o contrário. Engenharia social é um jeito de ferrar o outro ser humano usando recursos, fraquezas, características da própria condição humana. Então vejam vocês, vamos falar de algumas características alguns sentimentos, por exemplo, que permeiam a vida humana. Medo, curiosidade, paixão. Vamos ficar com essas três. Se eu envio para você um e-mail, como eu já disse antes aqui, usando o mesmo exemplo de antes, olha, aqui é a Polícia Federal. Seu nome está envolvido aí numa investigação, vai pegar para o teu lado, veja aí o processo. Se isso é uma mentira, isso é uma mentira que tem a ver com o procedimento de engenharia social. Nesse caso, a característica humana que está sendo explorada é o medo. Eu fico com medo, eu fico com temor, fico assustado com o que está acontecendo e, inadvertidamente, eu clico lá no arquivo anexo, no link, seja lá o que for, para ver o tal processo no qual meu nome está envolvido. Né? Curiosidade. Saiba quem está visitando o seu perfil na rede social. A rede social não tem esse recurso, mas esse programa, teoricamente, promete mostrar para você quem são os visitantes. Né? Saiba quem digita mensagens para você e as apaga antes de executar o envio propriamente dito, antes de confirmar o envio. Isso não existe. Até redes sociais estudam ferramentas ou incorporam ferramentas que você pode ver quem visitou o seu perfil, etc. e tal. Né? Mas, via de regra, por exemplo, saiba quem começou a digitar uma mensagem para você, se arrependeu e apagou, isso não existe. Então, a curiosidade de saber quem faz isso em relação a mim, ao meu perfil na internet ou qualquer coisa assim, faz com que eu me sinta tentado a fazer o download daquele programinha que diz que depois de instalado no meu computador vai me ajudar então a encontrar essas informações. Na verdade, esse programa não vai ajudar nada disso, ele vai, de alguma maneira, ferrar minha vida. Tá? Paixão, a ideia lá do vírus tão famoso que anexo a mensagem de e-mail dizia, né, ou tinha como título, I love you, né? Eu amo você, eu te amo. Então as pessoas, é claro, movidas em parte pela curiosidade de saber quem as ama e pela vontade de ter amor e paixão na vida, poderiam abrir o arquivo anexo e assim vai. Né? A compaixão, olha, nós somos uma instituição de caridade, você recebe e-mail também, nós somos instituição de caridade, atendemos crianças
com câncer em estado terminal, aí mostra até umas fotos, né, de crianças naquele estado tão triste, para usar uma palavra muito leve, né, tão desgraçado aquilo e tal. Vocês, meu Deus, conheço alguém que já passou por isso, você agradece a Deus se você tem filhos que você não passou por isso, espero que nunca passe, enfim. E aí você fica com dó daquelas crianças, daquelas famílias, né, que não podem pagar um tratamento decente, e aí resolve fazer uma doação, né? E do outro lado tem lá um idiota que inventou essa história e que está engordando a sua conta corrente com as doações de pessoas que têm ainda, né, no coração compaixão por outros seres humanos. Então é isso, pessoal. A engenharia social é um jeito de ferrar você, é um jeito de nos ferrar. Mas todo o procedimento de engenharia social recai no que nós dissemos antes, ataque passivo, né? O programa que diz assim, olha, me instala no seu computador, eu vou te mostrar quem é que tenta mandar para mensagem para você e se arrepende na última hora. Eles me instalam no seu computador, eles dizem assim, eu vou aí no seu computador, já fui, já entrei, já estou aqui, acabou. Não, ele não invade o sistema, ele diz, olha, me convide para ser instalado na sua máquina, né? O e-mail que eventualmente você recebeu com uma teórica instituição que ajuda pessoas, crianças, adultos, idosos, tanto faz, em condições simplesmente extremas e aterrorizantes, né? E que na verdade nem existe. Eu já vi e-mails em que as pessoas citam uma família que tem uma criança, geralmente se mexe muito com a ideia de criança, porque sabe que é um ponto fraco, né? Ou forte, depende do momento na vida humana, e diz que essa criança tem uma doença XYZ, que é uma doença ruim, terrível, etc. e tal. O tratamento é complicado, porque essa doença é um tanto rara, mas existe um laboratório nos Estados Unidos que está estudando essa doença, tentando desenvolver o medicamento, né? Já desenvolveu um medicamento experimental. E esse laboratório convidou essa família, essa criança, para participar do tratamento como cobaia mesmo, mas vamos ajudar e tal. O tratamento será todo gratuito. O tratamento não será cobrado dessa família. A única coisa que essa família precisa é chegar nos Estados Unidos, para então ser alojada lá no hospital e fazer com que a criança receba este tratamento. Então eles só precisam, está faltando $600 para pagar as passagens de avião dessa família. Vê lá o que você pode fazer, R$5, R$10, qualquer quantia. Se nós juntarmos e tal, e tem até, olha, isso aqui não é um e-mail falso, ainda colocam um número de telefone. Por quê? Porque essa criança fica no estado do Amazonas, no estado da Paraíba, né? Então muitas pessoas moram longe desses estados e não fazem uma ligação interurbana. Eles pensam, eu vou gastar numa ligação interurbana, eu vou pegar R$5 e vou doar nessa conta aí, né? É mais fácil. Então dá uma certa credibilidade à existência de um número telefônico. Se nós fôssemos ligar, provavelmente cairia na casa de ninguém, cairia na casa de um inimigo ainda da pessoa que fez essa historinha aparecer, que é para ele receber um monte de ligação e ficar de saco cheio, né? Então, tudo isso é engenharia social. Mexer com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com nossas crenças, enfim, para que você tenha uma contribuição, digamos assim, né, a ser executada para o malfeitor. Ataque passivo, portanto, é a engenharia social. Tá legal? Então, peraí, professor. Quer dizer que se a banca falar que é um procedimento de engenharia social, eu posso, então, de pronto, argumentar que aquilo é um ataque passivo? Pode. E o ataque passivo é obrigatoriamente engenharia social? Não necessariamente. Porque nem todo ataque passivo, ele visa trabalhar com essas características humanas, né? Existem outros modelos reconhecidos. Tá legal? Então, cuidado que a recíproca não é necessariamente verdadeira. É isso aí. Vamos fazer uma pausa? Voltamos daqui a pouco.